tipo, de repente era tipo 6 horas da manhã, os celulares apitando, sirene tocando. Caraca. E aí as crianças... Porque aí você já sabe, quando você vai morar na casa, você já sabe onde que é o ponto da casa que é a proteção da casa, né? É onde você tem que ficar. Então o nosso, no caso, é no o meu closet, que ele é totalmente fechado. Se acontecer algum tornado passar... Então seu basement é o seu closet. É o meu basement, é o meu closet. Então a gente trouxe as crianças e ficamos ali em alerta. E o vento derrubando tudo lá de fora. E passou bem aqui perto. Fala guys, Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu estou na cidade de Fort Worth. É muito difícil falar o nome dessa cidade. E como vocês já viram, eu não estou sozinho, eu estou com a Jéssica. Oi Jéssica, tudo bem? Tudo bem, gente. Finalmente estamos nos conhecendo pessoalmente, Finalmente! né? A gente se conhece há bastante tempo, mais de Instagram apenas. A gente deve falar uns 2 anos, mais ou menos. Mas quando você morava em Massachusetts ainda. Isso, não mais, 3 anos, eu acho. 3 anos. É porque eu acho que na semana que a gente talvez fosse fazer alguma coisa, eu lembro um pouco disso. Você estava indo embora. Tava indo embora. Você vazou. Pois é, mas é o seguinte, ó, ela largou Massachusetts, veio pra cá com a família pro Texas e a gente vai contar um pouquinho sobre como é que é morar aqui no Texas, o que tem de bom nessa cidade, o que tem de positivo, o que tem de negativo nessa cidade onde ela mora. Fica próxima a Dallas, então se você tá interessado de repente em morar nos Estados Unidos, o Texas pode ser um lugar que você considere e talvez você inclusive goste com as informações que você vai ouvir hoje, certo, Jéssica? Certo. Vamos começar então contando pra galera como é que você chegou aqui. Você morou primeiro em Massachusetts, não foi? Sim, a gente chegou assim, a história toda, tentando resumir, mas a gente chegou na Flórida, moramos um tempinho lá, 2 meses, foi nada, só uma experiência assim. Depois a gente se mudou pra Massachusetts, moramos quase 3 anos lá, aí depois mudamos pro Texas, somos um ministério meio itinerante assim, E da o que família. te trouxe pro Texas, de forma resumida? Resumida, a gente conheceu uma escola cristã aqui, que é chamada até Christ for the Nations, CFNI, que fica aqui em Dallas, e sentimos a direção de vir morar e estudar aqui nessa escola. Você ficou quanto tempo lá no Massachusetts? Ficamos quase 3 anos. Quase 3 anos, Isso, né? Entendi. E hoje você mora aqui nessa cidade, a gente tá inclusive aqui no Chicken Filet, que é onde as crianças gostam de comer. As crianças da Jéssica estão ali dentro. O seu marido não pôde participar, infelizmente, né? Porque ele tá trabalhando. Um abraço pra ele. Então vamos tentar entender um pouquinho. Então, o que tem de interessante nessa cidade? Começando com o que você considera de mais positivo aqui onde você vive? Cara, a gente gosta muito do Texas, da dinâmica que o Texas tem, assim, apesar de ser muito grande, longe, tudo meio longe, assim. Eu percebi, as coisas são são bem planas, muito distantes, sim, né? então assim, a gente brinca aqui que 30 minutos pro Texas tá ok, entendeu? Você vai trabalhar, 30 minutos, tá ótimo. Vai na casa do amigo, 30 minutos, tá ótimo. Então pra gente, 30 minutos é pra qualquer coisa, assim. Porém, o Texas tem essa raiz, assim, meio interior, assim, né? Então a gente tem esse sentimento, assim, de pertencer mais ao lugar, assim. A gente gosta bastante de morar aqui. O clima também é uma das coisas que favorece muito a gente escolher o Texas pra morar, assim, né? Porque Massachusetts é frio, você sabe disso. I know. É muito frio. E inclusive muitas pessoas não querem ir pra Massachusetts exatamente por causa da neve, né? Exato. Então aqui, vamos tentar entender o que a gente tem aqui de temperatura. Inverno você tem o quê? De outubro, de novembro mais ou menos até Cara, março? final de novembro até março. É esse tempo, mais ou menos uns 4 meses. Depois vai ficando mais intermediário. Mas o Texas é tipo deserto, né? Então a gente teve 2 semanas atrás, tipo, 28 graus no meio da semana, assim, tipo, todo E agora mundo está no inverno, né? E agora, essa semana choveu, então deu uma esfriadinha. Acho que foi você que trouxe o frio pra cá. Pode ser que sim. Pode ser que Mas, sim. tipo, no geral, assim, você tá vendo? Uma jaquetinha super simples, nada demais. É o clima mais gostoso. Tem dias de frio, tem neve, mas é bem pouco, assim, nada comparado ao Quando norte. que costuma nevar aqui em Fort Worth, mais ou menos? Geralmente, ontem nevou um pouquinho, assim, mas bem ridículo. Ah, sério? Teve uma camadinha de neve? Mas bem de leve, assim, nada que você... Mas geralmente é mais fevereiro, por aí. Fevereiro dá uma março, nevadinha. que aconteceu já os storms. Não é muito comum, mas desde que a gente chegou aqui, a gente tá enfrentando storm. Então, Será que então não foi você que trouxe a neve? os meus amigos dizem que eu trouxe a neve no bolso, né? Eu tô querendo não acreditar nisso, né? Porque Certo. aqui é meio caótico. Quando neva, é bem Então, você caótico. tava me explicando isso, que eles não têm muita estrutura, né, pra poder limpar a neve, enfim, fazer as coisas Cara, acontecerem. nada... Pra quem já morou em Massachusetts sabe como que é, né? O cara nevou, 5 minutos depois tá gente passando com
com ali limpando e tal. Aqui não tem essa estrutura. Eu tô sentindo que eles estão se estruturando mais. Aconteceu uma possibilidade de neve em dezembro, a gente já via eles passando sal, entendeu? Mas isso não acontecia antes. Assim. Eles estão começando a se estruturar agora, porque talvez não fosse tão comum neve, né? Você falou que é o terceiro ano que você tá aqui e é o terceiro ano que você vê neve. Já teve outros, mas era muito assim, bem aleatório, assim, sabe? Não é constante, não é assim, eu sei que vai nevar em algum momento. Não tem. A gente é bem esquisito, assim, não tem essa certeza, entendeu? Legal. A gente tem alguém aqui querendo aparecer no vídeo, não? Quer dar um oi? Essa é a filha da Jéssica. Essa é a Melissinha. É a Melissa. Quantos anos a Melissa tem? Tem 5 anos. Ela tem 5 anos e você tem 3 anos. filhos, né, Jéssica? Isso. Com relação aos filhos, você sente que é um bom lugar para criar crianças aqui? Eu gosto bastante, cara. A gente gosta bastante. Acho que uma das coisas que favorece é o clima também, né? Você não ter um período tão grande de frio, então isso auxilia muito, assim, você ter mais... Tem bastante coisa para fazer outside. Então você não precisa, tipo, ficar o tempo todo criando coisas dentro de casa, assim. Massachusetts, por exemplo, já é um lugar que prende muito as crianças dentro de casa. Né? Tanto que todo mundo transforma o basement em playground, né? É então aqui a gente não tem basement nas casas. As casas não tem basement? Não. Ah, curioso. Coisa interessante, né? Não tem basement. Quando você fala, eles acham que a gente é meio maluco. Pra que basement? Eu notei que as casas aqui, o primeiro andar, são daqueles tijolinhos ali, ó. Normalmente são muitos tijolinhos, né? É bem... A cara do Texas são essas casas. Eu percebi que é muito característico, né? Eu vou tentar filmar um pouquinho pro pessoal ver depois, mas lá em Massachusetts as casas eram todas de madeira desde o primeiro andar. Na Flórida, eles têm os blocos maiores na primeiro andar e em cima madeira. Aqui já tem esses tijolinhos, né? É bem comum, é bem típico, assim, do Texas, é esse tijolinho. E assim. tem a ver com desastres naturais, alguma coisa assim? Furacão, tornado? Conta um pouquinho sobre isso aí, hein? Você tem essas coisas aqui ou não? A gente tem, cara. O que rola? Rola os tornados. Sério? Você já pegou alguma coisa? Já pegamos. Mas assim, alerta, né? Aconteceu um alerta, cara, acho que a gente tava umas 2 semanas que a gente tinha mudado nessa casa aqui, nova, agora. E tipo, de repente era tipo 6 horas da manhã, os celulares apitando, sirene tocando. Caraca. E aí as crianças... Porque aí você já sabe, quando você vai morar na casa, você já sabe onde que é o ponto da casa que é a proteção da casa, né? É onde você tem que ficar. Então o nosso, no caso, é o meu closet, que ele é totalmente fechado. Se acontecer algum tornado passar... Então seu basement é seu closet. É o meu basement, é o meu closet. Então a gente trouxe as crianças e ficamos ali em alerta. E o vento derrubando tudo lá de fora e passou bem aqui perto. Uau. Mas não passou aqui, graças a Deus. E onde passou fez destruição? Assim, Fez, cara. Faz. Sério? Isso é comum, Jéssica, ou não é tão comum? Gente, é comum. Então se preparem, vocês que virão pro Texas. É comum, gente. Eu comum. não vou dizer que não é, porque eu vou mentir. É comum. Tem as épocas, né, normal, só que é uma coisa muito rápida. Então, tipo assim, não é igual o furacão, porque o furacão ele vem vindo, né? Então você já vai recebendo um alerta que o furacão tá vindo, tanto que as pessoas geralmente, quando tem furacão na Flórida, evacuam, né? Sim. Aqui não tem isso, aqui a sirene começa a tocar. São tornados. Entendi. Então é essa proporção do quente e do frio, né? Que aí gera o tornado e aí é muito rápido. E às vezes não é um só. É tipo, e essa vez que foi um mês e pouco atrás, foi tipo 3, 4. Uau. Em vários lugares, entendeu? Isso acontece normalmente então perto de dezembro? Geralmente é nessa época, de dezembro e janeiro, mas às vezes é aleatório assim também, porque aqui, como é meio um deserto, então tem muito essa questão do quente e do frio repentinamente. O clima é bem instável, assim. Porque eu brinco isso porque lá em Massachusetts você falava assim, vai nevar, vai começar às 7h55. Cara... É incrível, né? Você olha, 7h55, o primeiro floquinho tá caindo ali, entendeu? E aqui não é assim. Aqui às vezes fala, vai chover, não chove. Vai fazer sol, não faz. Então, eles erram bem. Eles erram. E até minha filha estava estudando isso na escola. E eles estavam falando que é bem difícil adivinhar o que vai acontecer, por causa sabe? Da geografia por do causa lugar. da geografia do lugar. Entendi. Já que você mencionou sua filha, vamos lá, você tem 3 filhos, certo? Tenho 3. Quantos anos eles têm? A minha mais velha vai fazer 12 agora, praticamente 12, né? A Melissa que é a Lorena, a Melissa que tem 5 e o Benjamin que tem 3. Como é que é a escola para as crianças? Você gosta da escola? Sua filha mais velha só que vai para a escola, né? Só ela. Antes os menores estudavam, que tinha uma preschool dentro do seminário que eu fazia, né? O que é o preschool? Explica pro O pessoal. preschool é tipo o jardim de infância, vamos dizer assim, é a escolinha para os pequenos ali, né? Que você pode ir a partir de 1 ano até os teus 5 anos, né? Depois de 5 anos você entra no kindergarten,
que já é o preparativo pro first grade, que é a primeira série, né? Certo. Então eles estudavam antes, mas agora que a gente se mudou para essa região, a gente está aguardando o tempo deles entrarem na escola normal mesmo, que é a partir dos 5 anos. E aí somente a mais velha vai pra escola? É, somente ela mais O que velha. você tem a dizer da escola? Você gosta? Como é que a sua filha... O que sua filha acha, na verdade? Ela gosta, ela gosta. A gente já até pensou em fazer homeschooling, mas não é muito uma realidade pela diferença deles, assim. Mas ela gosta dessa interação também. Ela estuda numa charter school, que era o que eu estava comentando com você antes, né? Que a charter school é uma escola pública, não é uma escola pública, ela é uma escola apoiada pelo governo. Então ela tem uns padrões mais como se fosse uma escola privada. Ela tem o apoio do governo, financeiramente também, mas ela é um pouco mais seletiva com os alunos que ela quer ter na escola, né? E aí você fez uma pré-inscrição, conseguiu que sua filha fosse aprovada? Isso. Você faz tipo um processo seletivo, vamos dizer assim, você faz lá uma inscrição e ela conseguiu ser aprovada, mas tem gente que fica, às vezes, anos na fila porque é meio que loteria. Então, existe um sorteio e existe um número de vagas disponíveis, né? A gente deu, digamos, sorte que ela conseguiu essa vaga porque tinha na grade que ela tá, que é na série que ela tá, tinha vaga disponível ainda. Então ela conseguiu entrar, mas geralmente é um pouquinho mais difícil, assim. Depende muito da escola, da qualidade da escola, da nota da escola, tem tudo isso. Jéssica, me fala um pouquinho sobre a presença de imigrantes aqui. Quem é que você encontra e se você encontra brasileiros aqui com bastante frequência? Então, a comunidade brasileira aqui, ela é grande, mas não tão grande como quem morou em Massachusetts e Flórida sabe que a comunidade brasileira, cara, é enorme, né? Você vê brasileiro em todo lugar. Aqui não é constante, por exemplo, a gente tá aqui num restaurante, já faz um tempinho aqui. Não apareceu nenhum? Não apareceu nenhum brasileiro. E dificilmente vai aparecer, porque essa região aqui, até agora eu não encontrei ninguém. Então você dificilmente, assim, tem esse contato com a comunidade. Eu tenho muitos amigos brasileiros, nós temos muitos amigos brasileiros, devido à escola que a gente estudou, que tinha muitos brasileiros também. Então, tem tudo, tem a questão das igrejas, que a gente conhece, muitos brasileiros também, né? A nossa igreja não é brasileira, mas a gente acaba conhecendo. A comunidade é grande, porém, como o Texas é grande também, então fica mais espalhado. Não é aquela coisa que fica todo mundo meio junto, que você vai topar com um brasileiro a todo momento. Mas você tem acesso a produtos brasileiros, por exemplo? Dá pra matar a saudade do Brasil aqui, igual Massachusetts ou não? Cara, não é tão acessível quanto é lá, não. Lá você tem cada esquina ali, você tem um lugar de comer coxinha, né? Mas aqui quando eu quero comer coxinha, por exemplo, agora eu tenho que dirigir uns 40 minutos pra comer uma coxinha. Você vai pra onde? Eu vou pra Frisco ou Plano, que é mais pro norte de Dallas, né? Ok, então Frisco e Plano... Eu tô mais pro west. Ok. E eles estão mais pro norte, né? E eles são as cidades com maior concentração de brasileiros? Sim, são cidades ótimas de morar, inclusive, estruturadas maravilhosamente, assim, são muito boas, né? A gente veio morar pra cá porque era mais acessível financeiramente e também acessível ao trabalho do meu esposo, né? Seu esposo trabalha com o quê? Ele é graphic designer, design gráfico numa TV cristã. Certo, então já que você falou sobre esse lugar aqui que você mora ser um pouco melhor com relação ao custo de vida, por isso que você escolheu vir pra cá, vamos falar um pouco sobre isso. Como é que é o custo de vida aqui pra um casal com 2 filhos, por exemplo? Cara, eu sempre faço esse comparativo, né, com Massachusetts, porque a gente morou lá, então a gente tem a noção de quanto é mais caro morar em Massachusetts, né? Então, aqui um custo de vida, cara, é muito bom em relação à família, assim, você consegue viver melhor. O que eu digo viver melhor, tá? Morar numa casa, né? Você mora numa casa Eu hoje? moro numa casa, 4 quartos, Uau. e 1.800 square feet. Nossa! Eu não tenho certeza disso em metros quadrados, mas tem Mas ideia. é muita coisa. É muita coisa, eu não tenho noção. Então é um espaço bom, assim, tem um backyard legal para as crianças brincarem. O que é um backyard? Backyard é o jardim ali de trás da casa, né? Que você tem Dá uns pra jogar um passinhos. beisebol lá? Não tanto assim, né? Com o taco de criança dá, Não, né? dá pra jogar um bets. Boa. Mas tipo, então o custo de vida aqui é uma média assim, vamos dizer, para uma família, seria uns 4, 5 mil dólares, Tá. vou dizer aí, entendeu? Alguém que não gasta muita grana, que tem um custo de vida normal, assim, alguém que come fora de vez em quando, compra suas coisas, mora numa casa de 4 quartos. Sim. é, Cara, uns 4 mil dólares, Dá pra 4.500 dá pra viver. Por exemplo, aluguel. Quanto que você paga de aluguel nessa casa de 4 quartos e 1.800 square feet?
Então, uma média de 2K, mais ou menos 2 2K. mil, então é um valor super bom também por causa da região que a gente tá morando, né? Aham. Se você for morar naquela outra região que eu comentei, que é Frisco e Plano, é um pouquinho mais caro. Quanto mais caro, você diria? Eu diria que uns 2.500, 2.700. Dessa mesma casa sua? É. Você me falou que a sua casa é de 2017, então é uma casa muito nova. Super nova, 2017, totalmente reformada. Bem acabada. Bem acabada. Legal. E quanto que você gasta mais ou menos de mercado? Você tem essa conta ou você não tem a mínima ideia? Cara, as coisas andaram subindo muito ultimamente, Inflacionou né? um pouco, né? Inflacionou legal, assim. Então, tô dizendo assim que a gente tinha uma média de gastar uns 100 e pouquinho por semana no mercado. Nossa, É. que pouquinho. Um pouquinho, cara. Mas agora a gente tá... Come não, vocês não comem não, é? Somos 5. Então... Mas eu adquiri um cartão no Costco, né, gente? Porque a família é grande. Tem que ter cartão Boa, no Costco. lógico, estratégia. Então, eu acho que uma média assim de $200 cada vez que eu vou no mercado, né? Tá. Então, se eu for uma vez na semana, $200. Você acha que uma média aí, talvez entre 600 e 800 dólares um casal com cara. 3 filhos gastaria? Mas assim, a gente come bem, galera. Come bem. Vocês não tem, vocês comem sem restrição, digamos Sem assim. restrição, Tá. Tipo assim, super tranquilo. E contas, o que você paga de conta, assim, mais ou menos, só pra galera ter uma ideia? Luz, água, internet. A gente paga luz, água, internet, mais ou menos mais uns $300, $400 por aí. Com tudo? Com tudo. Interessante, então o pessoal vai anotando aí. E carro, Jéssica? Acho que isso é em qualquer lugar, né? Aqui nos Estados Unidos, se ele financiar um carro, vai ficar uns $400, talvez a parcela, né? A gente tem uma van, não é muito nova, né? Mas a gente tem aí uma média de prestação da van e o seguro, uma média de $400 também. Legal. E a gente tem um outro carro, mas é mais assim pro André ir trabalhar e tal, não é novo, nada, e já é quitado, assim, um carro mais antiguinho. Entendi. Você não vai mais pra escola, então você não precisa mais pagar, né? Não. Você é uma pessoa livre de... Free! Que delícia, Depois mas você de estudou muito tempo, né? 4 anos de F1, né? Quase 4 anos de F1. Entendi. Então só conta pra galera ficar curiosa do F1, você foi pra qual visto? Foi pro R1. O que é o R1? Não, eu não sou R1, eu sou R2, mas meu esposo foi pro R1. O visto R, né? Ele é o visto religioso, geralmente precisa ser concedido por uma instituição religiosa, né? Legal. Então você tem que estar envolvido com questões religiosas para ter esse visto. Não necessariamente uma igreja, porque seu Não. esposo trabalha numa TV, você falou. Isso, meu esposo trabalha numa TV cristã, então por isso que ele teve o direito desse visto, né? Que é o não ministerial. Porque existem também vertentes dentro do visto religioso, né? Existe o ministerial, que você precisa ser um pastor, Tá. né? Ou um líder religioso, vamos dizer assim, né? Não digo só para questão pastoral, né? E tem o não ministerial, que são pessoas que trabalham dentro de instituições religiosas porque demanda aquilo ali ser uma pessoa que tem a mesma crença. Então, é o caso dele, que como design gráfico, né, ele precisava Legal. ser cristão. Não precisava Né? necessariamente ser um pastor, né? Não, não. Pode ser um líder da mocidade, por exemplo. Da Assembleia de Deus. Pode ser. Entendi. Legal. E como é que é a sua percepção com relação a como os texanos tratam vocês como imigrantes? Vocês já se sentiram de alguma forma discriminados? Qual que é a percepção de vocês nesse sentido? Porque muita gente fala que aqui no Texas eles são muito conservadores. Sim. E pró-Trump, por exemplo, e fica o estereótipo na cabeça das pessoas de que, por exemplo, tem esse tipo de questão, né? Xenofobia. Você já experimentou alguma coisa assim aqui? Cara, a pergunta sempre vem, né? Da onde que a gente é, né? Ou da onde que o teu sotaque é, né? Sim. Sempre, cara. Isso aí eu já Você vai ser desisti. sempre um imigrante, Não, cara. você sempre um imigrante. Então sempre vem essa pergunta, mas eu nunca sinto que é com um tom de desrespeito, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito... O americano ele sabe, o imigrante tá aqui, ponto final, assim, sabe? Eu nunca me senti desrespeitada, assim, Legal. sinceramente. Ele sempre pergunta de onde eu sou, de onde que meu sotaque é. E eu vou ser bem sincera pra vocês, quando eu falo que eu sou do Brasil, eu sou muito bem recebida, assim. É? Ah, que legal, do Brasil, Sempre tem aquele comentário, né? Futebol. Você gosta de futebol? Eu gosto, eu gosto. Tá. Então, tipo assim, eu nunca senti, assim, pra ser bem sincera, eu nunca senti, não, esse vamos dizer assim, um preconceito. Não rolou. sinto, nunca rolou, assim. Mas imigrante, sempre imigrante, né, gente? Uma Tem que vez aceitar imigrante, isso, sempre imigrante. que as pessoas sempre vão te ver com essa postura de imigrante, né? Então, eu já desencanei disso aí, não tem como.
Mesmo porque aqui a gente tem fronteira com o México, né, Jéssica? E o Texas era o México, né? Ele foi comprado posteriormente, mas aqui tinha mexicano pra caramba. Aliás, tem ainda mexicano pra caramba. Tem muito. Então, comunidade eu acho enorme. que a percepção deles com relação ao imigrante já é algo que, com certeza, eles já absorveram, né? Sim, não tem como. Tem muito mexicano aqui, tem muito, né, a comunidade hispânica é muito grande. Então, tanto que aquela sempre pergunta pro brasileiro, né? Ele fala espanhol, né? Não falo. E, gente, eu gostaria até de saber, mas não consigo. O inglês é... Só português mesmo e inglês. Eu entendo, né? Normal, a gente entende porque é muito similar, mas falar, não. Aí você tem que explicar que você não fala e tudo mais. Mas, no geral, assim, a comunidade deles é enorme, então eles estão acostumados. Não tem, assim, não vejo. E com relação ao estereótipo do texano, eu falei pra você que eu fui naquela loja chamada Cavenders, eu vi o típico texano lá, com aquela camisa quadriculada, bem cafona mesmo, aquela calça jeans, aquela bota enorme, aquele cinto de fivela e o chapéu. Acho muito maroto, mas me fala aí, como é que você vê isso? Por exemplo, vamos focar então na questão das armas, por exemplo. A gente sabe que o Texas é um lugar onde a pessoa pode livremente comprar arma desde que ela tenha green card, né, pra cima. Como que você vê isso? Você vê alguém andando armado? Você já viu algum problema relacionado a isso? Porque muita gente fica preocupada com essa questão. Putz, vou pro Texas, mas lá os caras andam todos armados, né? E aí? O pessoal tem tanque nas garagens? Como é que é isso? Você não tem essa percepção? Cara, a galera anda armada, mas nunca vi, assim, vou dizer, nossa, tô vendo cara armado aqui. Nunca vi, não é uma coisa assim... Eu não vejo que eles usam isso assim como, tipo, pra impor alguma coisa, sabe? Tipo, ando com a arma na cintura, assim. Eu não vejo dessa forma, nunca vi, pra ser bem sincero. Bom você falar isso pra pessoa saber. Nunca vi. Assim, o que a gente tem um certo receio é você não pode sair buzinando pra qualquer um no trânsito. Você tá no Texas, né, meu amigo? Então, pode ser que alguém meio estressado tá atrás de você. Já teve alguma situação assim ou nunca? Eu nunca, graças a Deus. Seu marido? Também não. Que bom. Mas a gente sempre tem essa consciência, que você não sabe quem que é a pessoa que vai estar atrás de você e vai que ela tá armada, né? Então, a gente tem essa percepção, assim, mas eu nunca vi nada acontecendo. A gente sabe, claro, casos de TV, alguma coisa. E o pessoal aqui é bem dividido em relação a isso. Ah, sério? Sério, cara. Eles são Influência bem dos californianos que estão chegando ou não? Talvez, não sei, mas eu vejo que há uma divisão. Quando às vezes eu vejo alguma notícia, tipo na internet, assim, você vê alguém, você vê os comentários, você vê, por isso que a arma não pode ser liberada, por isso que a arma, não, mas se não tiver, como que vai ser? Então tem os prós e os contras, assim, mas o pessoal, no geral, é muito consciente, então eu não vejo como um problema, sabe? Legal. Temos novamente mais uma visita. E o bonecão tá lá, né? Só brincando, não quer nem saber de aparecer aqui não. Jéssica, pra gente finalizar então, a pergunta que eu quero te fazer é: quem é o perfil do imigrante brasileiro que você conhece aqui? Quem são essas pessoas que vêm pra cá pro Texas, que você tem conhecido? Aqui em Massachusetts é muito aquela galera que vai pra construir a vida, né? Trabalhar no que for mesmo, com aquela garra de fazer acontecer. Aqui você acha que é o mesmo perfil ou é um perfil diferente? Cara, eu não sei se é a convivência que eu tenho, que isso influencia também, né? As pessoas que você convive acaba sendo as pessoas que você tem mais conhecimento, vamos dizer assim, do perfil que te atrai mais, vamos dizer assim, né? Mas o perfil, no geral, do brasileiro que vem pro Texas é uma pessoa que vem mais estruturada, assim, entendeu? Uma pessoa que vem ou com visto de estudante, ou que vem a trabalho mesmo, como transferência de empresa, ou tenta uma vaga aqui e é contratado por causa disso. Então, no geral, assim, a maioria do que eu vejo, tá? Tô falando da minha experiência, né, gente? Das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu convivo, são pessoas dessa forma. Legal. Como é que as pessoas fazem para acompanhar um pouquinho da sua rotina aqui? Tem Instagram, alguma coisa assim? Tem. Então, meu Instagram é Jéssica M. Godoy, com I no final. Jéssica M. Godoy. Legal, então sigam lá a Jéssica, e eu sei novamente que vocês estão super curiosos para saber como é que foi a história dela, porque ela foi parar na Flórida, depois em Massachusetts, depois no Texas, e em especial sobre o visto religioso que ela conseguiu, tanto pro marido dela quanto para ela. Jéssica, valeu, muito obrigado. Deixa eu despedir de você. Tchau, princesa, dá tchau pra galera. Fala. Obrigado, se inscreve no canal. Com vergonha. Então é isso, senhores, muito obrigado por assistir. Eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa o seu like e comenta o que você achou desse vídeo aqui. Dá uma conferida também na descrição, porque tem informações importantes caso você queira vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos e contar com o apoio de uma equipe que pode te ajudar a fazer essa transição, tanto profissional quanto imigratória, tá bom? Novamente, muito obrigado por assistir. Eu te vejo por aí e tchau, tchau.
aí.